Olá, boa noite a todos. Então, agora podemos começar a nossa live. Então, sejam muito bem-vindos, boa noite, gratidão pela presença de vocês. Enquanto nós estamos aqui e vendo as pessoas brancas, seja muito bem-vinda. Rafael, ótimo, eu fico vendo vocês e fico me alegrando bastante. Ilka, você sabe que sua presença é importantíssima. Sandra, minha prima amada, é muito bom ter vocês aqui. Ok, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a EdSkill Digital, antes da gente começar no tema. A EdSkill Digital, ela nasceu, não é? Justamente nessa renovação desse novo mercado, né? Então, assim, estamos aqui, mas com um grande propósito. O nosso propósito é elevar de forma drástica e substancial o desenvolvimento de profissionais que querem entrar ou crescer no mundo corporativo. Esse é o nosso grande propósito. E esse canal, que foi o Bate-Bola com Larissa Araújo Lins, ele veio com o propósito de trazer profissionais de relevância no mercado, justamente aqui para estarmos conversando, mas uma conversa de conteúdo agregadora de valor para você que está aí junto conosco. Então, tenho uma grande novidade que eu não poderia deixar de falar para vocês antes da gente começar a nossa live. Será a nossa Masterclass. Então, a nossa Masterclass, ele tem como ponto focal transformação profissional no mundo corporativo. E ela será, gente, será imperdível. Dia 10 de setembro. Já de imediato, já conto com você. 10 de setembro, nesse mesmo horário, às 19h10, estaremos realizando nossa Masterclass. E você precisa, não vai ser em live, você precisa se inscrever, tá certo? Então, só já salientando, algumas pessoas, a gente passou uma pesquisa para se inscrever, se inscreveram na pesquisa e não se inscreveram na Masterclass. Vocês têm que estar inscritos na Masterclass, porque nós vamos estar passando para você o canal em que essa Masterclass vai estar acontecendo, ok? Então, vocês já podem olhar isso daí, tudo bem? Agora, vamos falar do nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, que é sucesso profissional com integridade. O sucesso profissional com integridade foi uma temática que pensamos assim de bastante relevância do momento que estamos vivenciando hoje, mas de uma vida inteira, não é verdade? Então, qual é a diferença de sermos profissionais íntegros? Qual é a diferença que a gente faz para o nosso meio? Não é? Qual é a diferença que a gente faz na sociedade, na empresa e naqueles que têm a oportunidade de estar conosco. E para falar dessa temática, nós convidamos aí Poliana Cavalcante, que eu agora vou sinalizar aqui e vou convidá-la a entrar para falar um pouco sobre ela. Então, já vou convidar para ela estar aqui junto conosco. Então, já fiz o convite aí para Poliana. Agora! Muito bem, Flor. Oi, Que Lari. bom! Deu certo. Deu certo! Estávamos aqui temerosos, né? Não, Porque a pois é. conexão, mas tudo dá certo no seu tempo, não é verdade? Com certeza, Lari. Então, assim, deixa eu falar um pouco de Poliana, porque na realidade, Poliana, para mim, é uma pessoa que desde que eu a conheci, tive essa oportunidade, essa honra, é uma pessoa que brilha, é uma pessoa que tem integridade, podem ter certeza, senão a gente não estaria Não estaria aqui, né? aqui, não estaria aqui, tem integridade, né? Uma pessoa que é de uma extrema competência, que quem está junto, gosta de estar junto com Poliana. Ela é diretora de Pessoas e Cultura na Avante Tecnologia e Segurança. Ela é presidente do Comitê de Gestão de Pessoas Abertas da AmCham, ela está como atual presidente, e ela é docente do CEDEP Business School. Então, assim, muito bom, Poliana, poder contar com você aqui. Quero já de imediato lhe agradecer, porque você foi aquela pessoa que prontamente aceitou o nosso convite. Então, é uma pessoa que tem muito a contribuir com os profissionais. Então, de imediato, já, assim, é uma honra tê-la aqui conosco. Tá, Lari, Poliana? eu que agradeço, eu não podia ficar de fora, né? Eu tenho acompanhado um pouco do trabalho que você está desenvolvendo. Eu sei que já passaram por aqui pessoas super competentes, queridíssimas, né? Carla, Júlia, enfim, outras também. Então, fico muito feliz pelo espaço e tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante.
Ah, eu não tenho dúvida, sabe, Poli, eu posso lhe chamar de Poli aqui junto com as pessoas, Pode, né? né, Lari? Porque Poliana é Pode, tão pode. formal, né? Mas Poli, mas é É, lindo o nome, mas engraçado que assim, a maioria das pessoas realmente me chama de Poli. E eu estranho quando me chamam de Poliana, porque Poliana. me remete muito aos carões da minha mãe, viu? Então, Eita. então fica à vontade. Então, que bom. Então, Poli, assim, hoje essa temática, por isso que eu acho que eu realmente lhe convidei, além de saber que você é docente também e trabalha com ética, é sucesso profissional com integridade. Eu acho que esse é um tema de relevância, porque o ser íntegro, ele é fundamento do ser humano. Ele é fundamental do ser humano. Por que ele é fundamental? Eu trouxe aqui algumas coisas que, assim, primeiro que ele afeta não só a si, mas afeta como cidadão a própria sociedade em que está inserido e afeta toda uma convivência, um ambiente organizacional, inclusive no Perfeito. sucesso do desenvolvimento do ambiente organizacional. Então, Uhum, é uma qualidade, é um atributo de extrema riqueza e relevância no meio em que a gente está inserido. E uhum. hoje, em especial, eu quero fazer um convite para todos que estão participando daqui, é Isso. que a gente forme, a gente seja íntegro, seja exemplo e forme uma rede do bem. Porque a integridade, antes da gente falar de integridade, a gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que ser esse exemplo de um ser íntegro. E o que é um ser íntegro? É um ser inteiro. Não é verdade? Quando a gente fala de Verdade. integridade, o que é íntegro é ser uma pessoa inteira, é ser uma pessoa de uma qualidade ilibada, é ser uma pessoa de honra. Não é verdade? E Uhum. assim, quando a gente também atribui a isso ao caráter, a gente diz que o caráter ele não dá para você ser meio íntegro, não é verdade? Ou você é íntegro ou você Ou não você é é ou não é. íntegro. É. Exatamente. Então, assim, eu trouxe aqui algumas palavras-chave que me vêm, assim, toda vez quando a gente fala nessa temática. Confiança, porque, para mim, várias questões organizacionais, e principalmente a liderança, ela se estabelece em função da liderança, em função da confiança, Uhum. né? Então, eu falo de honra, Sim. respeito, porque hoje, quando a gente também fala nessa temática dentro das organizações e que existem em certas ou em vários locais ainda uma falta de respeito, deixa o ambiente organizacional pesado, difícil de trabalhar. Então, assim, respeito é um ponto-chave para esse processo. Empatia, porque você ser íntegro é importante e faz sentido ser empático, porque para respeitar e para você ter essa capacidade, você tem que olhar o outro pelo olhar do outro, não é você ser Uhum. realmente entendendo o outro, ter uma escuta realmente ativa nesse processo, não é você trabalhar com transparência, com honestidade, são palavras-chave, caráter e dignidade. Então, Uhum. é tudo de princípios e valores que são base do ser humano, ou deveria ser, na verdade, Paulo. Com certeza, Lari. É, deixa eu fazer já uma provocação aqui. Eu acho que seria Vai. interessante, não sei normalmente como é que você está conduzindo. Vocês estão me Fique à ouvindo bem? vontade. Eu estou Vocês lhe estão me... escutando perfeito. Joia, joia. Eu acho Ivani, que que bom. eu acho que seria muito legal se ao longo da nossa conversa, na medida também que as pessoas que estão acompanhando a gente quisessem, enfim, trazer algum insight, fazer alguma contribuição, acho que vai ajudar a enriquecer, né, o nosso bate-papo. Enfim, se você concordar, podemos ir assim, porque aí eu acho que fica até mais fácil a Podemos, eu gente. acho que Joia. e é importante que a gente vai ouvindo as pessoas, né, para fazer Isso, esse bate-bola rico nesse esse processo, link. esse É, link. E aí eu queria eu começar. Ah, você quer? Vá? Não, vá, por favor. Não, Todo seu. fale. Não, na verdade, eu ia dizer assim, Lari, quando você me fez o convite para participar, primeiro eu não perderia a oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Eu Que sou bom. sua fã também. Mas Oh, segundo, eu acho que obrigada. esse é um tema tão importante, né? É um tema tão atual e é um tema, ao mesmo tempo, que muitas vezes não tem a devida atenção dentro das organizações, né? E nos diversos ambientes que a gente circula. Então, assim, é super oportuno, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Acho que você trouxe aí uma palavra que eu tinha até também feito algumas anotações para a gente explorar um pouco mais, que é a palavra de confiança, né? Acho que não tem como você ter relações
de integridade, promover esse tipo de ambiente dentro das organizações, ou seja lá onde for, se você não tem realmente relações de confiança, né, como base, como princípio, digamos assim, para qualquer tipo de construção que venha a ser feita, né? Então era só para fazer esse introdutório, mas continua e depois eu vou comentando um pouco mais. Bom, só para trazer aqui para a gente conversar um pouco, assim, o que a gente vê é que existe alguns tipos de integridade, né? Quando a gente fala de integridade, existe alguns tipos. Existe a integridade moral, né? Então, quando a gente ouve isso, inclusive muito em voga nos últimos tempos dentro da organização, essa integridade moral é ligada diretamente à integridade da pessoa, dos seus princípios, não é? Então, está diretamente ligado a isso, ao respeito, à honestidade. Mas tem a integridade física, que ele preza pela saúde e o bem-estar físico de si e do outro. Você tem a integridade que a gente chama de integridade intelectual. Nessa integridade intelectual é onde vem a liberdade de expressão, onde vem a liberdade dos pensamentos. A gente tem a integridade do próprio trabalho, onde vem, que eu acho que você atua diretamente, que é a ética do trabalho. Não é? E que aí sim é essa relação de troca, não é? Entre empregado e empregador, desse ambiente dentro, um ambiente corporativo, estabelecendo moralmente como ele é importante que ele funcione de uma forma positiva. E tem a ética social. Essa ética social é exatamente onde a gente trabalha para o que deveria ser sempre, trabalha para o bem comum. Né? Então, quando a gente entra, e eu estou trazendo isso para a gente, é para que a gente se permeie que o que a gente vai estar mais dando uma atenção, a gente não vai conseguir, é uma live com pouco tempo, abordar em todos os caráteres, mas principalmente a gente vai estar tratando mais dessa integridade moral e dessa integridade que a gente fala aqui do trabalho. Não é porque ela está dentro do cerne, mas ela abrange tudo isso, não dá para a gente falar sem entrar. Então, eu vou trazer, já começar falando assim de um aspecto, dado esse ponto, que é exatamente sobre será, e aí eu também já pergunto, como você falou aí em relação à ordem, mas será que é possível você ser uma liderança sem você ter esse caráter de integridade e confiança? Quando eu pergunto para você aí, já vou falando aí, essa liderança sem integridade, sem confiança, ela não se estabelece. Ela não se estabelece. Você pode até ser uma chefia, não é? As pessoas podem até agir porque tem uma responsabilidade perante, mas ela não se estabelece como liderança, porque a verdadeira liderança ela tem um caráter, não é? De inspirar os demais, de impulsionar, de ser exemplo. E quando o líder ele deixa de ser exemplo, de ter valores e ter princípios que impulsionam, isso não é bacana. Eu vou trazer dois dados de relevância aqui. A primeira é assim, e aí eu vou ler aqui para vocês. Tá. O líder e o alinhamento sinônimo de e resultados extraordinários. Ora, e aí botando o ponto aí, veja que interessante. Por que a gente está atrelando um profissional de sucesso a uma integridade e uma verdade? Por quê? Porque tem relevância e traz um diferencial. Porque quando você entra numa empresa com verdade, você trabalha para melhorar na essência. Porque você não fica escondendo fatos. Você não fica escondendo assuntos, por exemplo, de uma experiência do cliente que não foi positiva. A gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer e tem que impulsionar. Não é verdade? Então, assim, e aqui eu trago várias coisas. Mas, por exemplo, esse líder que ele é íntegro, ele tem mais autonomia, ele tem a equipe junto dele, ele tem uma maior efetividade. Isso é a minha experiência na real. E aí agora eu vou passar a bola para ti aí. Como é a tua experiência com isso, Paulo? Tá. Lari, deixa eu fazer um ponto. Acho que de novo você trouxe palavras. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou perguntando só porque cortou um pouquinho aqui para mim. Para mim, ok. Tá tranquilo? Joia. Tá. Você trouxe novamente, assim, gostei muito desse teu approach, já trazendo o papel da liderança. Eu vou chegar nele, mas eu queria
enfim, falar um pouquinho sobre a evolução das relações de trabalho, né? E, de novo, trazer uma reflexão para esse momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, enfim, tudo mais. Há um tempo, eu diria assim, até relativamente recente, né? Era muito comum a gente ver modelos de gestão, né, nas organizações onde a gente atuava, enfim, de comando e controle, né? Então, assim, a relação de confiança era algo que até poderia ser verbalizada, mas era aquela confiança vigiada, né? Eu confio desde que você não faça isso, né? Eu confio desde que você não ultrapasse tais barreiras. Então, era aquela relação mais do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, de fato, o colaborador, né, o funcionário, na verdade, ele era realmente visto como aquela pessoa de produção. Eu vou sempre puxar um pouco para o aspecto mais organizacional, tá? Então, era aquela pessoa mais direcionada realmente para a produção. As empresas não tinham aquele interesse em saber o quanto que ele estava ali feliz, o quanto que ele tinha ali para agregar, se o propósito daquela pessoa, né, estava alinhado com o propósito da empresa. Então, era uma relação mais fria, né? Eu acredito que com todos esses movimentos que a gente está vivendo, né, na verdade isso não é uma coisa nova, eu não estou trazendo um insight novo, mas assim, é uma reflexão atual, por quê? Desde o momento em que a gente começou a ver esse movimento de transformação, de globalização, né, de toda essa evolução no mercado de trabalho, né, que o papel do líder ele começou realmente a ser colocado em xeque. Então, como você disse, né, aquela figura do chefe passa a ter realmente um peso diferente, né? Não se procurava mais chefes, e sim líderes, pessoas capazes de engajar, pessoas capazes de fazer com que as pessoas tivessem um interesse genuíno em estar ali, contribuindo, né? Dando o melhor de si. E isso só é possível quando você estabelece uma relação de confiança, né? Porque na Verdade. medida em que você se abre, né? Enquanto organização, para compartilhar com a tua equipe, com os teus colaboradores, qual o teu propósito, né? A tua visão, aonde você quer chegar, o que você se propõe a fazer, você abre também um espaço, um caminho para que as pessoas possam chegar e dizer assim, eu quero fazer parte disso, né? Isso está alinhado com as minhas expectativas de Com carreira. Então, certeza. assim, eu acho muito bacana assim, fico muito feliz em ver que hoje, né, a maioria, assim, muitas empresas repensaram seu modelo de trabalhar, estão repensando a sua forma de interagir. Claro que não é da noite para o dia, claro que isso não vai ser uma verdade absoluta em todos os segmentos, em todos os tipos de negócio, mas a gente já vê uma preocupação e um olhar diferente, né, para que se estabeleçam de fato relações de confiança dentro do ambiente de trabalho. E aí, puxando para esse momento que a gente está vivendo da pandemia, eu trouxe aqui uma situação que eu acho que a maioria das pessoas que está aqui deve ter vivido. Acredito que talvez você tenha acompanhado alguns casos, Lari, né? A gente já vinha falando com esses movimentos de transformação digital sobre a importância das empresas serem mais flexíveis, né? Da gente entender que o colaborador ele precisa, né, para que ele tenha mais engajamento, para que ele seja produtivo, para que ele seja mais criativo, né? Para que ele possa inovar mais. Então, a história do porquê estava todo mundo com esse discurso muito bem ensaiado. Aí, de repente, veio a pandemia e pá, né? E agora? Como é que a gente faz? Então, de repente, todo mundo tem que virar a chave para home office, né? Tendo tecnologia ou não, tendo já os processos todos mapeados ou digitalizados ou não, a gente não tinha escolha. E aí eu escutei de muita gente falar assim, mas Acelerou Poliana, bastante, né? acelerou, graças a Deus acelerou. E aí, o que é que acontece, né? Muita gente vinha com aquele discurso assim, mas Poliana, e o meu funcionário vai trabalhar de casa, mas e se ele, né? Enfim, e se ele não entrar para trabalhar no horário da empresa? E se ele tiver alguma paralisação no meio do expediente? E se? E aí é onde eu digo assim, e se a gente confiar na pessoa que está lá do outro lado? Vejam, a gente está no meio de uma pandemia. É algo que não tem como a gente escolher se a gente vai fazer ou não. Claro que tem atividades e atividades, muitos segmentos não conseguiram ter essa flexibilização, até pelo tipo de atividade realizada, Tipo de mas enfim, atividade. quem conseguia, né? Quem conseguia, por que não? Então a provocação que eu fazia com muita gente era, gente, por que não? Vamos testar, né? Eu acho que a gente está diante de um cenário onde, primeiro, a gente não tem escolha. E segundo, né, confiar.
fazer esse movimento para confiar nas pessoas não dói. Não dói, né? Então, que é que a gente eu já gostei do porquê não, porque o porquê não ele abre novas perspectivas, né? Muito novas bem, vai lá. perspectivas, exatamente. E aí, por que não testar, né? Que é uma coisa que é engraçado, porque, de novo, quando a gente fala também sobre inovação, né? A gente fala muito, porque a empresa tem que inovar, porque as pessoas têm que pensar fora da caixa, porque a gente tem que ter atitudes criativas. Mas você só consegue extrair isso das pessoas se você tem um nível de tolerância ao erro grande, né? Se você se permite ir nessa linha, né? Dar esse espaço para que as pessoas façam seu trabalho e errem também, porque todo erro também gera aprendizado, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, eu acredito que as relações de comando e controle cada vez mais. Então, você precisa realmente ser melhor, né, e trabalhar melhor com esse aspecto de erro, porque uma das carências nossas aqui, justamente para o processo de inovação, é que para você acertar, você erra. E você tem que ter um olhar diferente para isso, mas continua. Pois é. E aí nessa história, né, do errar, da tolerância ao erro, você abre um espaço para que as pessoas elas sejam mais verdadeiras. E aí eu pego o gancho para a questão da integridade, né? Porque no ambiente onde você abre esse espaço para que as pessoas sejam quem elas são, para que elas contribuam da forma como elas entendem que faz mais sentido, né? E para que elas possam testar coisas diferentes e errar e aprender com os erros. Claro, gente, eu estou falando aqui, eu não estou falando, eu sei que tem áreas que é complicado até você falar de erro, porque um erro simples, por exemplo, na área de saúde, pode colocar em risco a vida de muita gente. Então, assim, a gente está falando daquele erro dentro de um processo criativo, né? Dentro de um processo onde você está ali revisitando as suas práticas, onde você está ali testando coisas novas, onde você está ali pensando em uma nova solução para atender melhor o teu cliente, né? Enfim, para trazer alguma melhoria para o teu dia a dia. Então, é desse tipo de abordagem que eu me refiro. Então, de novo, se você tem um nível de tolerância ao erro, né, na tua organização, você tem um primeiro passo para você ter um ambiente mais inovador, mais criativo, onde as pessoas se sintam mais à vontade para serem quem elas são, para contribuírem com as suas experiências, que é uma outra coisa que, assim, eu acho... a gente que está na área de RH já há um tempo, sabe que muitas vezes você vai lá, abre um processo seletivo, só um parênteses, né? E aí você vai em busca daquele candidato perfeito. Não existe. Não existe, mas ao mesmo tempo, se você se abre a trazer pessoas com experiências diferentes, com backgrounds diferentes, né, com uma diversidade que possa contribuir dentro do teu ambiente organizacional, você enriquece, né, a tua organização. Então, tendo um espaço mais aberto, mais tolerante ao erro, você abre os caminhos para que as pessoas se sintam mais à vontade, sendo o que elas são, testando coisas novas, né, sendo mais comprometidas com o negócio e, consequentemente, na minha opinião, mais íntegras, tá, Lari? Porque assim, você não vai ter receio de esconder. Eu fiz alguma coisa, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou levar uma dura do meu chefe. Né? Eu não vou falar isso aqui, porque se eu falar isso aqui, eu vou expor a minha fragilidade. Se eu compartilhar com a gente que a gente não fez o que a gente deveria ter feito, de certa forma, mostrar que a minha área não bateu a sua meta. E, vejam, e aí? E por que não? E por que não dizer que a gente não bateu a meta? Né? E por que não dizer que a gente tem dificuldade? Então, esse é um ponto assim que eu queria, e aí também quero ouvir tua opinião. O que é que você acha desse ponto? Eu acho assim um viés. Quero saber se você está me escutando agora, porque muita gente escreveu que eu não estava. Meu áudio não estava bom. Mas agora tá ok? Agora tá. Uma coisa, Polly, que eu acho muito rica o que você está falando, é essa base de você ter, de repente, o diverso, né, convivendo. Eu acho que, assim, e quando você falou também da questão de comando e controle, né, e que hoje existem muito mais outras possibilidades, justamente que não essa, no processo de liderança, mas uma coisa é certa. Na hora quando eu tenho uma diversidade, teoricamente, eu posso ter conflito, porque eu vou ter conflito de ideias. Mas qual é a base que sustenta? Vai ser justamente a base do respeito. Por quê? Porque se eu tenho
um diverso junto. E daí pode ser extraído coisas, inclusive, inovadoras, criativas, positivas, novas, né? Que realmente nos remetam a outro processo, a novas formas de operar. Mas eu tenho que ter algo que nos una. Eu tenho que ter algo que dê match. Porque senão vão ser pessoas soltas dentro de um processo. Então, você está dentro de uma organização, porque você acredita na base, você acredita nos princípios, você deu match, né? Essa diversidade entrou, mas deu match com os valores e princípios da organização, é muito mais fácil, porque a base, ela não muda, a base do respeito, a base da confiança, né? A base da moral, a base da honestidade. Agora, se o processo vai acontecer de uma forma diferente, ok, desde que essa base aqui, ela seja sustentável, porque ela é que vai sustentar a casa, ela que vai impulsionar. Agora, sem dúvida, à medida que isso aqui é estabelecido, eu tenho confiança de chegar para você, Polly, a coisa aqui, ó, a gente testou e não deu certo, a gente vai ter que fazer de outra forma. Mas eu tenho que ter essa base sólida, essa base que sustenta. E é por isso que vem essa integridade para dizer assim, a gente tem que trabalhar com verdade. Não adianta eu olhar para você e dizer assim, eu acho que ela não é assim, mas eu vou fingir para ela que é. E você vai dizer, eita, ela não está me dizendo a verdade, mas eu vou fingir que ela está para a gente poder continuar. Não dá para você estar dentro de um ambiente. Não dá. Então, assim, ele hoje... A gente precisa ter tomadas de decisão de formas ágeis. Para isso, a gente tem que ter informação rápida, ágil, para que a gente possa tomar medidas que nos impulsionem. A gente não pode mais esperar. A informação que a gente tem que ter tem que ser uma informação confiável. Então, assim, eu acho que isso dentro do ambiente, por exemplo, você disse, olha, à medida em que eu atribuo uma responsabilidade ou empoderamento ou delego, eu tenho que ter base de confiança para fazer isso. Eu tenho que ter uma base de relação. Inclusive, à medida em que você se mostra como exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou lhe dar autonomia. Por quê? Porque o que eu passo para você, você tem um senso, você passa a ter um senso de responsabilidade, você tem um senso de compromisso tão forte que a relação da gente é uma relação sólida, é uma relação que a gente pode estar fazendo e simplesmente a gente está o quê? Contribuindo e aqui somando. Mas por quê? Porque a gente estabeleceu um relacionamento diferenciado. Então, eu acho que foi super bacana. A gente está bem alinhado em relação a isso. E tem um ponto, viu, Lari, assim, também, que você estava falando, eu me lembrei aqui agora. É muito importante também que você tenha o walk the talk. Né? Não adianta você ter um discurso bem bacana, somos uma empresa ética, temos a ética e a integridade como nossos valores, né? Estampado aí nas paredes, enfim, e no dia a dia você não ter a prática. Então, de novo, eu não estou falando que as pessoas eventualmente não possam cometer deslizes, porque a gente sabe que quando a gente fala de pessoas, tudo pode acontecer, né? Assim, mas se genuinamente você estimula, né, a integridade, o respeito, como você trouxe muito aqui na sua fala, né, o respeito à diversidade, o respeito a opiniões diferentes, né, muitas vezes não é só a diversidade no sentido de ter pessoas diferentes, mas assim, o respeito a opiniões divergentes, né? Tem um outro ponto também, muitas vezes as organizações têm uma tendência a querer contratar todo mundo igual. Então, é aquela história do fit cultural. Se as pessoas... Né, tem que ter muito cuidado com essa história do fit cultural para você não estar criando, né, um ambiente onde você tenha realmente réplicas, né, de um determinado modelo. Então... E aí não se cresce, nem se questiona o status quo, né? Porque aquilo que você... não se inova. E hoje, assim, o que se diz, inclusive no Vale do Silício, de uma forma bem enfática, é que você tem que aprender a desconstruir o seu próprio processo para construir o novo, desconstruir o seu próprio produto para construir o novo. Você é que canibaliza o seu próprio produto, não é o terceiro, é você, porque você tem que ter uma visão diferenciada. Para isso serve esse processo. Mas ainda eu quero te colocar assim, e voltando assim, porque senão a gente acaba entrando dentro, porque é um vasto mundo, minha filha, é um negócio, é uma salada. Mas assim,
às vezes a gente quando entra em um ambiente, que esse ambiente ele passa a ser um ambiente organizacional danoso, que é tudo que a gente não quer, tá certo? É tudo que a gente não busca, né? A gente busca, quando a gente trabalha um clima e cultura, a gente quer ter uma empresa saudável, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode evitar, primeiro como ser humano, não é verdade? Para que essas coisas não aconteçam dentro do ambiente organizacional. Então, assim, o que é que a gente pode evitar? Eu vou trazer algumas coisas e vou pedir para que tu complemente, tá bom? Joia. Então, por exemplo, eu acho que a gente pode evitar fofocas. Que tipo de fofoca? Eu acho que quando a gente acaba fazendo comentários falsos, comentários que são danosos mesmo, a própria imagem, a gente acaba acabando, a gente acaba destruindo a moral do outro. Então, e essas informações falsas, né, que hoje que a gente diz que são os fake news, né? Quer dizer, então assim, a gente cria um ambiente muito ruim nesse processo, então a gente pode ser aquele que não faz isso e a gente pode ser aquele que para isso. Quando vem pra gente, a gente não continua, não é? Então, isso é importante. Ô Lari, só pegando um gancho, a gente, aí é todo mundo, independente de estar ou não numa posição de liderança, claro. né, nós temos que promover a integridade, né? Então, assim, de novo a história do seu discurso ser condizente com a prática. Não adianta você... Que é a coerência, né? A coerência. Então, assim, eu ri quando tu falou da fofoca, porque eu acho que, assim, é o primeiro exemplo que vem na cabeça de todo mundo, de todo mundo, né? A tal da fofoca, ou então, né, aquela história da conversa de corredor. É complicado. Veja, eu acho que como evitar, né? Primeiro, como é que a gente pode cortar o mal pela raiz? Então, entra a história da gente sempre procurar ter relações transparentes, a gente estimular essas relações e quando a gente identificar uma situação onde isso não esteja acontecendo, a gente não ser conivente, que é o que você está pontuando aí. Né? Não ser conivente em que sentido? Não é que você vai, pronto, agora eu vou demitir uma pessoa porque ela fez uma fofoca. Não é isso, né? Dependendo da fofoca, tudo bem. Mas é chamar, olho no olho, né? Aquela história da conversa. Olha, chegou o nosso conhecimento assim, 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 né? O que é que acontece? Então, eu acho que tem que ter essa abordagem assim mais direta e objetiva. As pessoas precisam saber. Esse não é um ambiente onde a gente vai ser conivente. Exatamente. Não é um ambiente que a gente vai estimular, que a gente vai, enfim, né? Eu acho que isso foi ótimo, foi perfeito. Outra coisa que eu fico assim, muitas vezes as pessoas querem levar vantagem. Às vezes, quando a gente fala de um ambiente organizacional, eu quero levar vantagem em tudo. Quer dizer, hoje o foco é um ambiente colaborativo. O ambiente colaborativo é eu te ajudo e tu me ajuda. A gente contribui e a gente enriquece junto. Então, esse é o mote. Mas muitas vezes fica um ambiente danoso no campo do trabalho, na hora quando a gente vê que eu não confio no outro, olha aí o aspecto da confiança, e o que eu faço, ele toma para si, ou ele quer levar vantagem em cima do meu trabalho. Então, assim, é péssimo isso, porque justamente quando a gente fala de confiança, a gente chama até como um custo invisível. Porque qual é o custo da empresa, dos seus líderes e da equipe não ter confiança? Isso é um custo muito grave. Por quê? Porque as questões não são expostas. Né? Por quê? Porque não tem. Eu não posso falar isso, eu não posso tratar isso. Então, isso é super importante. Então, essa questão assim, de levar vantagem em tudo. Outra coisa é que, assim, eu acho que no mundo de hoje é inadmissível. Inadmissível, mas eu vejo ainda. Infelizmente, como consultora nas organizações, eu vejo e vejo muito, ainda não vejo pouco, não. Mas coisa que deveria ser, dizer assim, olha, isso não existe mais. Mas existe. É a coisa da humilhação em relação ao outro. A coisa da ofensa, do ataque. Impressionante. Eu digo uma coisa simples, Poli. Você tem que ser duro com o problema e suave com as pessoas. Duro com o problema, alguma coisa aconteceu, vamos tratar. Se não é mais para acontecer, vamos tratar o processo, porque aí ele não volta a acontecer. E com a pessoa, vamos conversar. A gente não precisa ser ríspido, a gente não precisa ser grosso, a gente não precisa humilhar. E se a gente chega a um ponto que a gente não quer mais o profissional conosco, esse profissional, ou a gente vai pensar o que é que a gente vai trabalhar. Se precisa chegar nesse ponto, mas veja bem, não me dá o direito, como pessoa, de ser grosseiro. Ou por eu ser empregador, ou por eu ser um líder. Não me dá direito de forma alguma. Então, assim, isso para mim é abominável.
né, esse processo, porque você fere a dignidade do outro. É. Acho isso Lari, assim. Carla trouxe aqui um comentário que eu acho que casa Ah, também com o que foi. você está falando. Foi, olha só, ela Fala aí, eu colocou não aqui o vi, ó. seguinte. Falei. É que eu li enquanto você estava falando, mas, Carlinha, vou ler aqui por você, tá? Integridade no ambiente de trabalho pressupõe que nossos colaboradores possam praticar valores e ética entre os seus, com o outro, independente de posição. Olha que legal, né? Seres humanos em convívio colaborativo. É isso aí, né? É de Carlinha, te volta. amo. Carlinha, É, te amo. Perfeita, moça. muito bom. Boa contribuição. Mas Boa, fala, quanto é bom. Lari, fala. Mas eu acho que tá perfeito, é isso. Independente, é exatamente isso que a gente estava falando. Independente do cargo, independente do nível. Isso é pessoal. Por isso que assim, a integridade, isso é pessoal, isso é do cidadão, isso é da sociedade. Então tem que ir por esse caminho. Mas torna um ambiente danoso, não é verdade? É Quando verdade, você é verdade. passa por isso. E assim, outra coisa é quando você começa, por exemplo, isso eu já presenciei demais, é você não poder confiar, porque o que você fala, a pessoa comenta de informações, inclusive de informações sigilosas. Então, por exemplo, eu estou conversando com você, mas que eu converso com você, a gente ainda está em construção, mas de repente você conversa porque pode falar com fulano, pode falar com cicrano. O que vai acontecer? Eu não vou mais confiar em você. Eu não vou mais Uhum, falar para você, porque eu sei que uhum. isso é quebrado, a confiança ela é quebrada. E quando a confiança é quebrada, em qualquer relação, não é verdade? Relação Sem dúvida, marital e relação sem na dúvida, organização. sem dúvida, Como é que sem você dúvida. vê isso também? Então, Lari, enfim, acho que todos os exemplos que você trouxe são bem pertinentes. Quando você falou aqui da questão da. Volta só um ponto, acho que foi da produtividade, antes de falar sobre. Qual foi o penúltimo ponto que você comentou agora? Eu ia falar alguma coisa sobre ele e acabei esquecendo aqui. Você Porque falou. do boicote ao trabalho, de Isso, ofensas. das ofensas, perfeito. Eu acho que eu vejo hoje, assim, também, eu sei que acontece, né? Eu me lembro que em alguns momentos eu escutava umas frases assim, mas para trabalhar com peão, você tem que ter, não sei se vocês já ouviram isso, né? Você tem que ter uma certa postura, você tem Oh, que falar assim duro, porque as pessoas não. Eu falo assim, gente, não tem isso de peão, ele é um ser equívoco. humano, ele merece ser tratado com respeito, né? De novo, o peão, entre aspas, é aquela pessoa que você, sei lá, né, num ambiente assim onde ele esteja trabalhando, vamos supor, numa obra, né? Eu escuto muito isso às vezes dos profissionais que trabalham nesse segmento. Então, assim, não, porque peão é assim, precisa dessa chacoalhada, porque só vai nessa linha. Gente, de novo, vamos testar o diferente. Vamos testar o falar com a pessoa de forma diferente. Vamos testar praticar com essa pessoa o respeito. Vamos testar mostrar para essa pessoa que a gente quer confiar nela, né? E que, de novo, dá a ela a oportunidade Perfeito. dela mostrar que a relação, independente se é um peão, se é uma pessoa que está numa posição mais alta, porque, olha, quebra de confiança pode acontecer em qualquer nível. O cara tá lá no chão de fábrica, que ele é uma pessoa que, para fazer o trabalho dele, ele precisa levar uma chacoalhada, né? Eu acho que É verdade. isso aí é uma conduta que não é legal, né? Só voltando no ponto da fofoca que você comentou, que eu acho que esse é Esse é um esse clássico. aí, Esse é um esse é um clássico. clássico. É um clássico. Eu queria também, a gente falou um pouquinho sobre a história da transparência. Mas eu queria também voltar ao ponto da comunicação, né? Por que a fofoca acontece dentro de um ambiente? Eu estou falando assim da fofoca que tem a ver com o negócio, né? Não estou falando daquela fofoca onde, sei lá, você está comentando porque fulano saiu com cicrano, coisa que, veja, que também não é legal, mas enfim, eu acho que já é um outro contexto, né? É. Mas aquela fofoca de bastidores, assim, que acontece muito, né, no ambiente corporativo. Eita, parece que vai entrar um diretor novo. Eita, parece que agora esse diretor que chegou vai mandar demitir todo mundo. Eita, e parece que agora vai fechar tal unidade e aí todo mundo vai ser demitido. Eu vivi isso algumas vezes. Na minha vida profissional, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa que estava passando por um processo de aquisição e quanto tempo a gente tem? É isso que eu Seis ia dizer. minutos. Temos seis. Pronto. Vou correr, só para dar esse exemplo. Tá. Aí começou aquele burburinho nos corredores, né? Todo mundo naquele desespero, e agora? Vai ser todo mundo demitido, a empresa nova vai chegar, vai mandar todo mundo para fora. Então, foi um período assim tão tenso, Crítico, porque né? o que esse tipo de boato e de rumores, né?
gera nas pessoas em termos de insegurança, insatisfação, queda de produtividade. Então, você não ganha nada com isso. Então, o ponto de atenção aí para as organizações é você manter a sua comunicação ativa, constante e transparente, né? Perfeito, perfeito. Isso dirime muito. Não, mas tá perfeito. Lari, eu conversaria com você aqui 2 horas. Eu também. Pega o embalo, pega o embalo. Uma hora é muito pouco. É pouco. Uma hora é muito pouco. Mas, olha, a gente tem 5 minutinhos. Para esses 5 minutinhos, tem 2 coisas que eu ainda queria falar. Uma era características de profissionais que são íntegros, que a gente consegue ver. Eu fiz um elenco aqui, mas eu vou dar 3 e vou pedir que você dê 3 para depois a gente fazer o fechamento. Boa, tá bom? Eu já tenho meus 3 aqui. Pronto, então vamos ver se a gente se complementa. Porque eu tenho um elenco aqui, ó. Se for mostrar aqui, eu tenho um elenco de coisas que eu acho positivas. Né? Mas uma coisa também. assim. Mas uma coisa que assim, a pessoa, você falou isso, eu vou trazer. A pessoa tem que ser coerente. A pessoa tem que ser coerente. Essa coerência, ela tem que prezar pelo exemplo e pela fala. O que ela faz, ela diz. Ela não fica falando bonitinho e agindo de outra forma. Porque aí isso é hipocrisia, né? Nem ser hipócrita. Então ela tem que ser nem hipocrisia. Então ela tem que ser coerente. Quando a gente fala de confiança, essa pessoa, ela tá ligada para mim ao seu caráter, à integridade moral, princípios e valores de uma conduta ilibada. Então isso para mim chama muito a atenção. E ela tem um alto grau de responsabilidade e de compromisso. Então, assim, você entrega para ela, ela é uma pessoa literal. A gente já viu que ela é uma pessoa de confiança, porque ela é íntegra, ela é transparente, mas ela assume meio que assim, ela é accountable, ela pega essa responsabilidade, ela assume o compromisso. Você sabe quando você diz assim, olha, está com Poliana, ufa, estou sossegada. Por quê? Porque a medida... Graças a Deus! Então ela assume isso. Então, assim, existe muito, muito mais, mas eu queria ressaltar essas. E aí eu queria te ouvir para depois a gente poder fazer o fechamento. Tá, temos uma pessoa aqui. Hi, Sharon. Temos uma pessoa da Escócia aqui participando com a gente. Viu? Fiquei tão feliz que eu vi aqui. Hello, how are you? Meus 3 pontos que eu coloquei aqui, Lari, tá? Pra gente fechar. Pra mim, ser íntegro tá? 1, ser consistente. Então, de novo, walk the talk, né? Vou praticar aquilo que eu falo. E se eu errar, eu vou assumir meus erros. Mesmo. Então, assim, esse assumir os erros é muito importante. Muitas vezes são erros que nem serão cometidos diretamente por você, mas você está envolvido no processo, né? Então, eu acho que assumir que houve uma falha naquele contexto é importante. Muito, muito bom o que você está dizendo. Né? Porque às vezes a gente vai naquela linha também de justificar. Não, mas não fui eu. Ok, não foi você, mas você participou, você estava envolvido, né? Então, assim, vamos assumir. Eu acho que é um segundo ponto. E terceiro, aquilo que a gente falou também no início, é promover a integridade. Então, não basta ser, eu tenho que estimular, eu tenho que estar em um ambiente onde eu seja uma guardiã, vamos dizer assim, né, dessas práticas e servir como facilitadora. Então, assim, eu estou vendo uma coisa que não está acontecendo nem diretamente comigo, nem na minha área, mas eu sei que é algo que não está legal, que não está condizente com os valores, com a cultura da organização, né? Perfeito. Por que não? Por que não? Adoro isso, adoro. Por que não? Agora, deixa eu aproveitar a sua fala e você faça uma conclusão dizendo o seguinte: se você tiver que aconselhar quem está nos ouvindo, aí você já pode dar a sua conclusão assim. O que é que você diria como essência para fechar a tua fala? Lari, difícil, viu? Difícil. Mas eu vou insistir nos 3 pontos. Eu acho que independente da sua posição, se você está numa posição de liderança ou não, né? Claro. É muito importante você entender que aonde você está deixando a sua marca profissional. Então, é o meu nome que está em jogo, é o meu trabalho, né? É a minha entrega. Então, eu quero estar em um ambiente onde um ambiente íntegro, então eu também tenho que contribuir para que esse ambiente seja assim, né? Eu acho que aquela história do vale tudo, aquela história do farinha pouco, meu pirão, né? Não, pirão pouco, como é? Tem um ditadozinho assim. Eu me enrolei agora, mas vocês entenderam. Aquela coisa de você querer primeiro garantir o seu... Eu acho que
não faz mais sentido nesse contexto que a gente está vivendo, entendeu? Então é isso. Então olha, e deixa eu para fazer um fechamento também aqui dos pontos que eu trouxe, assim, eu acho que primeiro é que você tem que ter seu propósito muito bem de vida, muito bem estabelecido e deixar o seu legado. Então, assim, faça diferença onde você quer que esteja para a sociedade. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E, assim, exemplo não é um caminho, exemplo é o único caminho. Então, você tem que ser exemplo para isso, não é? Sim. E, gente, confiança é algo estabelecido, é algo conquistado. Então, independente do que fomos anteriores, a partir de agora, a gente sempre pode ser melhor do que fomos. Não é? Deus sempre dá um dia novo. E a partir desse dia a gente pode construir nossos novos caminhos. E vamos formar, gente, a rede do bem. A partir dessa decisão. Não é verdade? Então, isso eu convido aí a todos. E eu já gostaria de dizer para todos, primeiro, a minha gratidão aí por Poliana. Poli, muito obrigada. Antes que caia automaticamente, coração para você, porque assim, você realmente é essa pessoa linda. Eu quero dar minha gratidão a todos que tiveram conosco e que aqueles que a gente está recebendo muito feedback de pessoas que não conseguem estar na hora, mas assistem depois. Então, gratidão a vocês também. E, obviamente, eu só posso fechar dizendo a vocês, coloque Poli na agenda, dia 10 de setembro, nossa Masterclass, transformação profissional no mundo corporativo. Eu conto com vocês, conto com você e conto com vocês que estão aqui conosco. Tenho certeza que vão ser temáticas, né, que a gente vai estar trazendo, assim, super importantes, atuais, a gente vai estar entendendo, assim, a questão do mundo VUCA, o cenário de mercado, como é que a gente tem que fazer as leituras de cenário de mercado, como trazer para a nossa realidade, tá certo? Boa. E o quão preparados estamos para essa nova realidade que está sendo vista. Então, isso tudo nós vamos estar tratando no dia 10 de setembro. É isso aí, gente. Então, assim, eu só posso agradecer, dizendo gratidão a você, Poli, e a gratidão a todos que estiveram conosco. Beijo no coração. Valeu. Beijo. Obrigada.